Olá, eu sou a Kênia, sou restauranteira e instrutora. Eu ajudo donos de restaurante a dobrar os lucros do seu negócio. Essa minha jornada começou porque eu tive acesso a uma pesquisa que diz que a maioria dos restaurantes operam com uma margem de apenas 10% de lucro e que 50% desses empresários não tem ideia, não tem uma pista dos números do próprio negócio. E conhecendo o food service como eu conheço, porque eu estou há quase 2 décadas empreendendo nesse setor, eu não me conformo com essa estatística. As pessoas que escolheram esse caminho tão lindo, né, de empreender no setor de alimentação, merecem e precisam ser melhor remuneradas, precisam ganhar mais, precisamos melhorar essa margem. E é possível, tá, gente? É possível alcançar uma margem de 20, 25 e até 30% de lucro. Os grandes players de mercado, o pessoal que realmente está engajado há tempo e que bota gestão no negócio, essas pessoas conseguem colocar 30% de lucro no bolso. Mas então vamos lá. 3 estilos de liderança: a liderança liberal, a liderança autocrata e sobre a liderança democrata. Mas vamos começar pela liderança liberal. Quem é esse líder liberal? O nome já diz tudo, né? Aquele cara sossegado, aquele cara que não toma as decisões e que deixa a equipe tomar as grandes decisões do negócio dele. Tem uma frase que diz o seguinte: quando você não toma uma decisão, na verdade você já tomou uma decisão. Percebe? A gente fica jogando para frente, por quê? Porque aquela decisão já está tomada. Se você não tomou, é porque você não vai fazer nada a respeito, né? A sua decisão é não fazer nada a respeito. Enfim, a liderança liberal é isso, é aquele líder que acaba se furtando de se posicionar, de tomar uma atitude frente às coisas que acontecem no dia a dia dos negócios. Então, esse líder que usa essa estratégia liberal é aquele cara que deixa a equipe livre e a equipe é que decide o que fazer, quando fazer, como fazer e de que maneira vai entregar aquilo. Então, é aquele líder que assume aquela posição passiva, né? E quando tudo dá errado, ele não pode sequer reclamar, porque ele deixou na mão de outras pessoas. Eu percebo também que as empresas que acabam tomando essa diretriz, esse rumo, as pessoas que acabam tomando as decisões, que acabam fazendo esse movimento em direção à tomada de decisão, normalmente não são as pessoas mais preparadas para isso. Até são pessoas proativas que percebem que ali precisa ser tomada uma atitude, mas normalmente não é aquela pessoa mais habilitada para tomar aquela decisão. Bom, enfim, quais são as chances de um negócio como esse, com uma direção liberal dessa forma, prosperar? As chances são menores, né? Uma vez que a equipe fica insegura. Existe uma instabilidade quando não tem um líder que se posiciona, que diz, olha, nossa tarefa é essa, o que precisa ser feito é isso, nós temos um prazo para isso e o padrão que deverá ser feito é este. Então, aquelas pessoas estão orientadas para a tarefa, orientadas para o resultado. Então, o que é o foco delas? É baixar a cabeça e fazer, executar aquela ordem, né? Enquanto o líder estrategista volta a pensar, vai pensar nas próximas ações, né? Então, a chance dessa empresa que não tem essa pegada dar certo, elas são menores. O segundo estilo de liderança são os autocratas. No passado, vejam bem, no passado isso teve muita gestão assim autocrata, né? Sabe aquela gestão engessada, dura, mão de ferro, onde tem aquele líder bravo, austero, que quando ele chega na empresa, todo mundo... O cara ele chegou. Sabe? Cada um corre para um canto. Então, é aquele líder que gere o negócio dele com a mão pesada. Quando ele chega igual uma nuvem negra dentro da empresa e cada um vai tentar fazer alguma coisa para não ficar por perto, porque pode sobrar para aquela pessoa. Então, esse líder autocrata,
é aquele cara super centralizador, que ele não está disposto a ouvir a opinião da equipe, e ele toma as decisões de porta fechada, comunica, ou muitas vezes nem comunica a equipe dele, e vai seguindo com os negócios do jeitão dele. E como eu falei, é engraçado porque durante muito tempo foi assim que as coisas, era assim que as coisas eram conduzidas. Mas vamos pensar, sei lá, no Brasil aqui, quando começou, sei lá, os senhores feudais, os grandes fazendeiros daquela época, cara, quem não obedecia ia para o tronco, ia trabalhar sangrando, trabalhava chorando, com dor, machucado. Por quê? Porque desobedeceu alguma ordem. Então, é aquele líder, e esse líder não ficava de consciência pesada, depois a gente conversa. Não, eu passava igual um trator por cima e seguia na gestão, no modelo de gestão que ele escolheu. Mas, como eu falei, isso é uma coisa que está lá atrás, no passado. Muito embora existem resquícios dessa modalidade, né? Tem pessoas que, em alguns momentos, no dia a dia das empresas, que acabam perdendo a cabeça e que agem como autocratas, que é aquela pessoa que grita, briga primeiro e depois pergunta, né? Então, são pessoas que agem nesse estilo imperador, nesse estilo trator, que vai passando por cima de todo mundo. Mas eu percebo também, comentei isso na minha outra live, eu percebo que as pessoas não estão se sujeitando mais a esse tipo de comportamento, sabe? O colaborador hoje, ele está muito desperto, ele está muito assistido pelos sindicatos, pela própria internet, onde ele sabe dos direitos dele, ele sabe como ele tem que ser tratado, ele sabe que ele tem que ser chamado a atenção de porta fechada e elogiado em público. Né? Eu percebo, assim, algumas empresas, sabe quando você chega tarde num restaurante ou chega muito cedo, que a equipe tá reunida e tem alguém falando e aquela pessoa está um pouco alterada, você já pensa, pô, ou esse cara está muito feliz e está tentando motivar loucamente a galera dele, ou esse cara está muito puto, muito bravo, e está dando uma reunião, acabou virando uma bronca generalizada. As pessoas visitam as empresas, gente, elas percebem a dinâmica da empresa. Não imagine você que você tem, sabe, que o teu backstage é casto, sagrado, que ninguém sabe o que está acontecendo. O cara está no teu balcão fazendo pedido e está ouvindo o que está rolando, está ouvindo as conversas dos seus funcionários, está ouvindo o que o pessoal está falando lá dentro da cozinha, né? Às vezes o pessoal está ouvindo uma música um pouco mais alta ou falando um pouco mais alto na cozinha porque estão animados. Isso atrapalha um pouco, vamos dizer assim, porque o restaurante já é um ambiente onde está todo mundo falando ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo tem uma certa alegria no ar, tem um contentamento ali, né? Os caras estão ouvindo música, fazendo uma comida gostosa, já está servindo, quer dizer, ele está no ritmo. E isso é muito gostoso. Eu gosto, assim, procuro não intervir nesses momentos que eu percebo que a equipe está trabalhando motivadona, assim. Mas comentei isso para te dizer que o cliente que está no teu restaurante, ele está percebendo, tá? Ele, por mais que ele está ali quietinho, comendo, mas ele está, ó, de olho, sabe, como a sua equipe está se comunicando. Mas, enfim, esses dois tipos de gestão não cabem mais, né? Nem o cara autocrata durão e nem o cara também altamente liberal e que acha que as pessoas vão chegar num consenso e dali vai sair a melhor decisão. Não, né, gente? A gente precisa de uma pessoa que se responsabilize, uma pessoa habilidosa, sobretudo com habilidades em tomada de decisão, porque no restaurante a gente tem questões delicadas como segurança alimentar, algum cliente, sei lá, que passa mal, cai. Já aconteceu em loja minha, de um cliente passar mal dentro da loja, cair dentro da loja. A gente tem seguro para isso, paga uma responsabilidade civil, mas você não consegue prever tudo que pode acontecer. Quem atende muita gente todos os dias vai entender o que eu estou falando. A gente faz toda uma estratégia, tenta cobrir todas as pontas, você imagina todo um cenário, mas você não consegue cobrir todos.
certo? Vamos dizer que um dia caiu uma chuva, um dilúvio lá, e acabou fazendo uma poça na entrada do restaurante, um cliente acabou caindo na entrada do restaurante. Cara, responsabilidade civil nossa. A gente vai ter que dar um jeito nisso, tem que socorrer esse cara, tem que ser muito gentil, tem que prestar socorro, enfim, tem que fazer tudo ao nosso poder ali para tentar reverter aquela situação. Mas você concorda comigo que você não consegue prever tudo? Às vezes choveu tanto, você tem um plano de contingência, seu restaurante não inunda de uma hora para outra, mas um dia, sei lá, como eu falei, cai uma chuva danada. Então, e eu estou dando um exemplo bobo, mas que você sabe que acontece. A gente tenta se precaver de todas as pontas, de todos os lados, mas eventualmente a gente é pego de surpresa, sim. Mas como eu vinha falando, essa gestão não cabe mais. O mundo mudou, as relações mudaram. Esse colaborador, como eu disse, ele está muito ciente da maneira que ele tem que ser tratado, das condições de trabalho que ele tem que ter. Uma dica que eu dou, já que eu entrei nesse detalhe, é tenha um manual do colaborador. Eu tenho um manual que já me tirou de algumas situações complicadas. Por exemplo, a pessoa foi contratada para uma determinada área, mas ela sente, e no restaurante vocês sabem que muitas vezes você tem que ajudar uma ponta ou outra, e essa pessoa fica confusa e acha que não está sendo paga por aquilo, né? Acha que está rolando um desvio de função ali. Quando você tem um manual de colaborador, quando as funções estão bem especificadas e quando isso está de acordo com as leis, é muito simples, gente. É falar assim, olha, tá vendo esse manual que você leu? Você está vendo que você assinou um protocolo que diz que você leu e que você tem ciência das suas tarefas aqui dentro? Então, essa tarefa que você está questionando faz parte do seu dia a dia. Então, estamos ok com isso. Entende? Mas só dei essa dica agora, fiz um parênteses aí para que a gente está falando que essas pessoas estão muito despertas, né? Enfim, uma maneira de dar uma contribuição além aqui. Mas como eu falei, o mundo mudou profundamente, as relações mudaram, e é claro que nos negócios isso ia refletir, né? O terceiro tipo de liderança é a liderança, claro, que é a ideal na minha perspectiva. Claro para mim, né, gente? Liderança democrática. É assim que eu vejo um negócio de sucesso. É assim que eu conduzo os meus negócios. Eu tento ser o mais humana possível, tratando meus colaboradores assim como eu gostaria de ser tratada, ouvindo o que eles têm para dizer. Gente, vocês não imaginam a necessidade que as pessoas têm de ser ouvidas. Sabe, quando você chega na loja e você para no balcão e pergunta para o seu funcionário se está tudo bem, realmente tem a intenção de ouvir, porque você pode ouvir um sim com um sorriso, tudo bem, mas você também pode ouvir um não, não tá tudo bem. E aí se você perguntou, então para e escuta o que esse cara tem para dizer, porque dali pode sair coisas preciosas. Além, claro, de você se interessar verdadeiramente pela vida dos seus colaboradores, ali pode sair muita coisa boa, porque você não está lá no front o tempo inteiro, você não é onipresente, você não está lá fazendo a gestão dentro do escritório, fazendo as suas planilhas, seus cálculos, a sua estratégia de marketing, e não está lá no front falando com o cliente, vendo como é que está o atendimento, e não está também na cozinha e vendo como andam os andamentos, né, a produção e tudo mais. Então, quer dizer, esse cara, ele está ali louco para te falar, louco para te dar um monte de ideia, para te falar da perspectiva dele, o que ele está vendo. Então, é muito importante parar e ouvir o que esse cara tem para dizer. A liderança democrática é isso, é deixar as pessoas participarem ativamente do negócio, porque sim, elas podem contribuir. Existem pontos cegos para nós. Como eu falei, nós não somos onipresentes, certo? Você pensa que porque você distribuiu meia dúzia, 10 câmeras dentro do seu restaurante, você está all cover, você está ok, coberto. Não, amigo. Eles conhecem os lugares que estão as suas câmeras, eles sabem exatamente os pontos cegos.
E usei a câmera só para ilustrar essa questão do ponto cego. Porque é uma falsa, é um falso controle, é uma ilusão de que você tem o controle sobre tudo. Você precisa dessas pessoas que estão lá. Você precisa ouvir o que essas pessoas têm para dizer, porque isso vai colocar o seu negócio em outro patamar. É isso que te leva para o próximo nível. Mas seguindo, eu endosso a liderança democrática, claro, eu pratico uma liderança democrática, eu faço reuniões semanais, faço uma reunião mais extensa com a equipe gerencial e uma reunião mais rápida com a equipe, muitas vezes uma reunião em pé mesmo, gente, ali na copa, rapidão, coisa de 10, 15 minutos. Eu falo das metas, eu motivo eles, eu sempre conto alguma coisa que está rolando na minha vida ou no nosso negócio, alguma visão de futuro que vai acontecer, para deixar eles participarem. Ontem eu falei muito também sobre alinhar os sonhos, né? Alinhar o sonho do teu colaborador com o seu sonho, com o sonho da sua empresa, né? Onde você quer chegar. Falei muito que sozinho a gente não faz nada. A gente precisa dessa equipe, então vamos dar um jeito de engajar essa equipe, de conhecer os sonhos dessas pessoas, de tentar fazer esse link, essa ponte, sabe, entre o sonho deles e o nosso sonho. De que forma você consegue contribuir para o sonho dessa pessoa se realizar e como esse seu colaborador pode atuar no dia a dia para que você consiga alcançar as suas metas, os seus objetivos, né? O seu sonho de colocar seu restaurante um super restaurante, vamos dizer assim. Eu tenho certeza que você vai concordar comigo. Uma mão de obra que a gente tem recebido não é de hoje, já tem um tempo, que são os millennials. Essa meninada aí que tem, né, entre 18, 22, 24 anos. Esses caras não se submetem a uma direção autocrata. Não se submetem. Esses millennials, eles têm uma outra cabeça, eles vieram com um chip diferente. Eu conheço bem essa geração porque eu gosto de trabalhar com essa idade. Eu tenho só minha equipe gerencial, que é mais velha, tem mais de 30 anos. Mas, apesar da frente do restaurante e da cozinha, trabalho com jovens mesmo. Eu me dou bem com os jovens, acho que eu falo uma linguagem que eles entendem e eu entendo a linguagem deles. Então, esses millennials, eles não se submetem a uma gestão autocrata. Eles se rebelam. Uma vez que eles percebem que a direção é engessada, é dura, é mão de ferro, eles vão buscar uma outra oportunidade em outro negócio que tenha uma gestão mais moderna ou uma gestão mais aproximada com o que eles imaginam que seja o ideal. Ao passo que uma gestão também, uma liderança muito liberal, também não consegue manter essa piazada. Por quê? Porque aí gera aquela instabilidade que eu falei. Como eles são muito conectados, eles são, não sei, como eu falei, eles vieram com um chip diferente, eles já vêm entendendo como que roda qualquer software que você apresenta para eles, eles sabem lidar com aquilo, eles entendem as tecnologias do teu restaurante muito rápido. Então, mas tem essa contrapartida. Também, se for um ambiente muito liberal, se eles forem muito soltos, se não houver uma diretriz ajustada, se eles não souberem exatamente o que fazer, você também pode perder essa equipe. Porque essa equipe, ela precisa desse direcionamento para te entregar o melhor mesmo, né? Eu confesso que eu gosto de trabalhar com essa equipe mais jovem, né? Embora eles tenham isso que eu falei, eles são diferentes, assim, é uma geração muito diferente da minha geração. Mas, para finalizar essa parte de liderança e para a gente poder aprofundar um pouco mais, porque hoje no início eu prometi que a gente ia aprofundar, as pessoas que trabalham para você precisam te ver como uma inspiração, como um ideal. Tem um termo em inglês que eu gosto muito, que é walk the talk. Isso quer dizer, a gente precisa ser o que a gente fala.
eles estão nos observando, nossos colaboradores nos observam o tempo todo. Então, a gente precisa ter um discurso muito ajustado com as nossas ações, sabe? Fica muito, muito feio quando a gente prega uma coisa e no dia a dia faz outra, porque eles estão percebendo essas falhas e estão aqui, ó, sabe? Anotando mentalmente. Ele falou, falou isso, mas na real é outra coisa, né? Então, não pense que eles não percebem, eles percebem. Quando você consegue ser essa inspiração, as pessoas passam mais tempo com você na sua empresa. Eu, graças a Deus, eu tenho uma equipe, metade da minha equipe está comigo há muitos anos, né? Eu tenho pessoas que estão comigo há quase 10 anos. Então, essas pessoas, elas se espelham em mim, elas querem aprender mais. Então, e com isso vem um compromisso, porque eu tenho que também estar sempre me atualizando e sempre levando um algo mais, um componente extra para dentro da empresa, porque eles têm sede por esse conhecimento, eles estão ali porque eles são inspirados e eles querem aprender mais e querem levar isso para a vida deles. E, por fim, é claro que o resultado é positivo, né, gente? Voltando aqui, o nosso grande goal aqui, a nossa grande meta aqui é aumentar a sua lucratividade. É claro que uma equipe que passa mais tempo com você, ela, sabe, você vai gastar menos com treinamento, você terá menos demissões, né? O seu turnover, ele fica menor. Então, isso tudo te leva a um resultado melhor, te leva a ter um lucro maior. Porque nós sabemos, né, gente, que essas rescisões e essa entrada e saída, você gasta tanto para demitir, como para contratar, como para treinar com um uniforme novo. E aí, quando esse cara tá ficando bom, esse cara recebe uma proposta para ganhar 50 pila no restaurante da frente do seu, e esse cara vai embora por causa de 50 reais. Então, percebam que você precisa encantar esse cara de outra forma. Esse cara precisa querer ficar com você porque ele quer aprender com você, porque você tem algo a mais para ensinar que ele pode aplicar para o resto da vida dele. Então, agora eu vou dar aquela aprofundada que eu prometi. O nome dele é Vishen Lakhiani. E ele fala muito sobre os 4 estágios de evolução, né? É um mapa da nossa consciência. Quando eu comecei lá atrás a falar da liderança, eu falei também que você precisa se conhecer. O líder, ele precisa primeiro fazer a gestão de si mesmo, certo? Ele precisa ter um controle sobre as emoções dele e precisa se conhecer, né? Quem ele realmente é, como ele reage frente às adversidades do dia a dia. E aí o Vishen, nesse livro, ele propõe esse mapa da consciência, onde ele fala dos 4 estágios evolutivos que o ser humano passa aqui na nossa experiência na Terra. Então, eu vou começar agora falando dos estágios, mas se você fosse identificando aí, calma, porque a gente vai explicar, eu vou te explicar tudo certinho e vou te dar um macetinho no final para você entender exatamente em qual estágio você se encontra, tá? Então, gente, o estágio 1, o primeiro estágio é o estágio da vítima. Sabe aquela pessoa que tudo ela é uma vítima? Todos estão contra ele. Todo mundo se dá bem na vida, menos ele. Ele se sente um coitado. Tudo para ele é uma humilhação. Ele se sente humilhado. Ele leva tudo para o pessoal. Se ele está numa roda de amigos, geralmente é aquele cara que fica bravo e vai embora mais cedo, porque ele está nesse estágio 1, quando o mundo acontece para ele. Ele sente que o mundo acontece para ele. Tudo é uma conspiração. Olha, gente, infelizmente eu conheço pessoas com 60, 70 anos que continuam no estágio 1. E é muito triste isso, né? Porque a gente tá, como eu falei, o Vishen mapeou 4 estágios. A gente está aqui nessa experiência na Terra para evoluir dentro desses estágios. Mas nem todo mundo está em busca dessa evolução. Tem gente que simplesmente, né,
deixa a vida me levar e segue sem esse despertar. Falando em despertar, o estágio 2 é acordando. Em inglês, awakening. O Vishen fala que é onde a diversão começa. Por quê? Porque é quando você começa a perceber a Matrix. Lembra daquele filme Matrix? Então, fazendo uma analogia com o filme. Você começa a perceber que tem alguma coisa estranha. Que as pessoas de sucesso, elas têm uma postura diferente. Elas meditam, elas cuidam do corpo, elas têm um estilo de vida mais natural, elas são menos estressadas. E aí você começa a observar aquilo e fala assim, cara, mas por que aquela pessoa enxergou aquilo, tá fazendo aquilo daquela maneira e tá dando tão certo, e por que comigo não tá rolando, né? Ela começa a acordar, ela fala assim, não, pera lá, eu vou ler, eu vou estudar, vou hackear isso, quero descobrir como que esse cara chegou a esse ponto para ter essa vida tão bacana, essa vida tranquila, né? Então, esse é o estágio 2, é quando você fala assim, não, eu não quero mais aquela vida, eu não sou uma vítima. Aliás, eu tenho poderes e condições de mudar a minha vida assim que eu realmente decidi isso. Então, esse é o estágio 2. É quando você começa a acordar, quando você começa a estudar, a ver que tem mais coisas ali que estavam passando desapercebidas. E quando eu falo estudar, gente, não estou falando estudar o basicão, não. O basicão todo mundo tem que estudar. Eu estou falando estudar e mais a fundo as questões da humanidade, as questões de espiritualidade, práticas de meditação, sabem como ser um ser humano melhor, como extrair o melhor de si e extrair o melhor das outras pessoas, né, da sua equipe. Então, o cara que está no estágio 2, ele já alcançou esse estado de consciência um pouco mais elevado, onde ele percebe que existe um segundo mundo, um outro mundo. O estágio 3 é o recodificando você mesmo. Isto é quando você descobriu, né, no estágio 2 você descobriu que tem um outro mundo, e no estágio 3 você percebe que esse mundo está dentro de você. Você percebe que você tem acesso a esse mundo, e basta querer. Então, o estágio 3 é quando você mergulha dentro de si mesmo. É quando você vai em busca de terapias alternativas. É quando você resolve que você precisa perdoar algumas pessoas. É quando você decide que você precisa se perdoar e se liberar de algumas amarras, de algumas coisas que vem, sabe? Que você vem arrastando essa corrente há anos. Então, no estágio 3, você começa a se liberar, a se conhecer, a se aceitar como você é, com as suas imperfeições e buscando melhorar nesse dia a dia, né, se aprofundando nas leituras, nas práticas, nas meditações, no exercício físico. Então, o cara que está no estágio 3, ele está apto, como ele mergulhou para dentro de si, ele está apto para criar uma nova realidade. Porque aí ele já conheceu ferramentas poderosas, como a visualização criativa e a manifestação. Então, nos próximos vídeos a gente pode falar mais sobre isso, porque esse é um assunto maravilhoso, eu adoro esse assunto e eu pratico muito a visualização criativa. E me ajuda tanto nas minhas relações pessoais, como também nas minhas relações profissionais, nos negócios. Então, sim, eu utilizo todos os dias, praticamente. Eu faço uma prática de meditação e já logo em seguida faço a minha visualização criativa. Então, quem está no estágio 3, ele acessou uma camada acima desse mapa da consciência, né? Ele está no estágio onde ele já percebeu que ele pode mudar a realidade dele. Ele já entrou dentro, já percebeu que a mudança, ela tem que vir de dentro para fora.
tudo que é externo faz sentido só na hora, certo? No longo prazo, isso não faz sentido. Você não vai dormir com todas as vezes que você teve razão, né? Não é isso que esquenta seus pés à noite. O que você quer levar é isso, ó, nossa, eu vou ouvir a minha voz interna, porque é com essa voz que eu vou conviver o resto da minha vida. O externo, uma vez que você fechou a porta da sua casa, o externo não te afeta mais. A não ser que você deixe o externo entrar na sua mente. E aí, se você deixar isso acontecer, você está botando um pezinho de novo lá no estágio 1. Né? Você está começando, você está tendo uma recaída, você está se vitimizando. Então, cara, chegou em casa, fechou a porta, passou a chave, o externo acabou. Você está dentro da sua casa. Dentro da sua casa, nada pode acontecer contigo. Estou falando num nível espiritual, né, gente? Não vamos entrar, não vamos agora dizer também que pode dormir de porta aberta. Não é isso que eu estou dizendo. Evoluindo, vamos para o estágio 4. O estágio que o Vishen chama de extraordinário, que é quando a pessoa se torna extraordinária. Aqui, gente, é um espaço limitado para 1% da população. Né? Aqui nós estamos falando de Buda, Jesus Cristo, Dalai Lama, essas pessoas que alcançaram um nível espiritual tão alto que elas não trabalham mais em cima da sua própria intenção. Elas se transformaram num canal, né? Um canal para esse poder maior que rege o universo, a Terra, nossa vida, tudo. Então, essa pessoa se torna esse canal. Então, é quando ela acessa esse quarto nível de consciência, que é puro amor, que é pura consciência, que é esse sentimento de todo, que você está conectado com tudo e você se importa com tudo. Você não consegue pisar numa formiga, porque você pensa no sofrimento daquela formiga. Estou brincando aqui, mas é isso. É não pisar na formiga mesmo. É se importar tão verdadeiramente com toda a forma de vida que você se sente conectado àquilo. Se você machucar aquilo, você está se machucando. Se você falar uma palavra rude para alguém, você está falando para você mesmo. Né? Você tá tão conectado a tudo que você começa a tomar cuidado com absolutamente tudo que você faz. Mas como eu falei, isso está reservado para 1% da população mundial. Então, esse tem que ser um objetivo nosso. Mas não significa que nessa experiência na Terra a gente vai alcançar, tá, gente? Eu acho que, estou falando das minhas crenças agora, do que eu acredito. Eu penso que você tem que ter esse goal, você tem que ter esse objetivo, que você quer evoluir. Mas se você vai chegar lá ou não, cara, isso aí é um outro departamento. Isso você tem que entregar para o universo, sabe? Se você é merecedor de chegar lá ou não, ou se você é capaz de chegar lá ou não, nem vamos entrar nesse mérito. Acho que isso é uma questão individual, personalíssima, certo? Mas agora eu vou explicar aquilo que eu falei quando você está ouvindo, você já começa a fazer uma certa identificação, né? Então, e eu falei, calma, que eu vou explicar isso no final. Primeiro ponto é você identificar em que nível você está. Se você está no nível 1, no nível 2, no nível 3 ou no nível 4. Normalmente, a regra é que se você sente que você está no nível 3, é porque você está no nível 2. Se você sente, né, que está no nível 2, é porque você está no nível 1. Porque, gente, a gente tem uma condescendência com o nosso comportamento e a gente tem essa tendência de achar que nós somos melhores do que de fato nós somos. E eu não estou falando isso de uma forma ruim, não. Estou falando como um enfrentamento. Isso serve, estou falando para mim, inclusive, porque quando eu fiz esse exercício a primeira vez, eu pensei, ok, eu estou aqui. Aí depois o Vishen explicou, eu falei, não, pera lá, não é bem assim, né? E como eu falei também, existem as nossas recaídas,
né? Então, quando você pensa que você está iluminando, transcendendo, acontece alguma coisa, você perde a cabeça, amigão, caiu de novo lá para o estágio 1. Mas tudo bem cair para o estágio 1. O importante é você se reconhecer, reconhecer aquela fraqueza, reconhecer aquele momento difícil, respira fundo, medita, faz as correções necessárias e segue tua vida rumo ao próximo estágio. Gente, é isso. Eu estou só repassando aqui umas anotações, porque eu não queria esquecer nada importante para passar para vocês, porque esse é um conhecimento que foi um divisor de águas na minha vida. E eu comecei a abordar isso ontem, mas não entrei a fundo. Mas eu gosto muito de falar desse assunto, porque como isso me ajudou muito, eu sei que isso pode ajudar muitas outras pessoas. Então, eu sou uma disseminadora desse conhecimento, que o Vishen Lakhiani, que eu adoro, que é meu professor, meu mentor. Então, eu me sinto cumprindo a minha missão, uma vez que eu ensino para outras pessoas essas ferramentas e esse conhecimento que fez tão bem para a minha vida, para a minha jornada, para a minha escala evolutiva. Então, me sinto muito bem em ser uma propagadora dessa informação, né? Fazer esse conhecimento reverberar para o máximo de pessoas possível. Então, quero agradecer vocês que me acompanharam até aqui. Eu espero ter feito uma contribuição. Muito obrigada. Sempre bom estar aqui com vocês. Um abraço.